E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo, que vocês estejam sossegados, mas acima de tudo preparados para a resolução desta questão do Enem de 2016. Estamos usando como referência a prova, o caderno amarelo, então para nós questão número 22, mas nós temos aqui abaixo as correspondentes em cada uma das provas. Esta questão vai tratar de um tema bastante importante, bastante atual, relacionado às chamadas questões ambientais. Nós temos um módulo inteiro sobre questões ambientais em geografia e dentre as questões ambientais aqui nós vamos ver que o fragmento desse texto de uma geógrafa chamada Berta Becker, que tem um livro bastante famoso chamado Amazônia, Geopolítica na Virada do Segundo Milênio, vai falar sobre os efeitos do Protocolo de Kyoto, que estabelece metas de redução da temperatura global para que o planeta volte, de uma certa forma, aos níveis de equilíbrio térmico lá do início do século XX. Tanto que o texto fala que, segundo a Conferência de Kyoto, os países centrais industrializados, responsáveis históricos pela poluição, deveriam alcançar a meta de redução de 5,2% do total de emissões, segundo níveis de 1900. Então, uma redução aí dos níveis de poluentes teria que ser bastante drástica, justamente para propiciar uma redução das temperaturas aqui do planeta, né, da temperatura média. Então, teria que reduzir essas emissões, 5,2% do total, segundo níveis de 1900. Então, bastante ambiciosa essa meta. E aí fala que o nó da questão é o enorme custo para fazer isso. Por quê? Porque você vai ter que fazer mudanças radicais nas indústrias para que se adaptem rapidamente aos limites de emissão e adotem tecnologias energéticas, né, mecanismos de desenvolvimento limpo, né, chamadas MDLs, que é um outro conceito bastante importante. E fala também aqui no texto que a comercialização internacional dos créditos de sequestro ou de redução dos gases causadores do efeito estufa foi a solução encontrada para reduzir o custo do processo. E aí fala também que países ou empresas que conseguirem reduzir as emissões abaixo de suas metas poderão vender este crédito para outro país ou empresa. Em resumo, um país como o Brasil, que não tem um lançamento, uma emissão de poluentes tão elevada e consegue facilmente atingir aquelas metas estabelecidas pelo Protocolo de Kyoto de reduzir a emissão de poluentes, tem, de uma certa forma, uma gordura. Não, melhor não, falar gordura para queimar não é muito bom, porque nós estamos falando de redução das emissões. Mas o Brasil, digamos, tem um excedente. Ele não provoca tantos problemas, digamos assim. Então ele tem um certo crédito. E esse crédito, ele pode ser vendido. Então criaram essa ideia, você vai lá e vende os chamados créditos de carbono, por exemplo, para países como a China, como os Estados Unidos, que são grandes emissores de poluentes. Os Estados Unidos podem vir aqui, por exemplo, a China, não só o país, mas empresas, instituições podem vir aqui e dizer, vou comprar créditos de carbono do Brasil. Assim, por um lado, eu posso continuar a minha atividade econômica, queimando combustível fóssil, por exemplo, e compro esses créditos. Então isso me dá uma espécie de bônus e eu posso continuar queimando este meu combustível e até mesmo atingir as metas, né? Lembrando também que nem todos os países foram signatários do Protocolo de Kyoto, por exemplo, os Estados Unidos. Então isso mostra que a relação aqui basicamente se dá no âmbito financeiro. Por quê? Eu compro créditos de carbono, continuo poluindo numa boa, porque eu tenho dinheiro para fazer isso, para comprar os créditos e ao mesmo tempo continuar poluindo, e não faço as mudanças todas necessárias para reduzir a emissão de poluentes e cumprir as metas estabelecidas. E aí você cria um problema. Por quê? Essa redução ela não se faz apenas com uma relação financeira. O gás que vai ser lançado, os gases poluidores que vão ser lançados por essas nações, eles vão continuar atingindo a atmosfera do mesmo jeito. E as repercussões e os impactos são globais do mesmo jeito. Então não adianta, por exemplo, um país como o Brasil estar, digamos, com folga podendo cumprir as metas, né, de redução de emissões, aliás, porque não tem um volume tão grande dessas atividades consideradas poluidoras, né, não adianta se esses países continuam lançando esses poluentes. Então a gente cria aí um problema, né, que aliás é bem ilustrado na alternativa D de doença, que essa ideia promove uma desigualdade na distribuição do impacto ecológico. Então o dinheiro não compra tudo.
Então, nesse sentido, os impactos ecológicos sobre a China ou sobre os países europeus, ele continua sendo o mesmo. Esse gás ele não vai se dissipar para outra parte, né? Até agora nós não temos, digamos, uma tecnologia suficiente para dizer, olha, vocês querem que o Brasil compre o gás de vocês? Traz o gás poluente para cá, vocês limpam o ar e fica tudo numa boa e a gente fica com ar para nós, mas com mais dinheiro, né? Isso ainda não acontece. Então, esses créditos de carbono foram uma solução encontrada, mas por um lado é uma solução e por um outro lado ela não faz com que essas nações mudem os seus mecanismos de desenvolvimento para mecanismos de desenvolvimento limpo, para reduzir as emissões de fato, tá? Porque os poluentes eles continuam existindo ali. Então isso cria, obviamente, um problema que não vai se resolver com o simples fato de terem criado um sistema que para alguns pode ser considerado meio estranho, meio maluco, né, de você poder comprar de outros países que não poluem créditos e aí achar que está livre ou se eximiu aí da culpa de ser um grande poluidor, por exemplo, tá bom? Então, estas questões estão fortemente trabalhadas em questões ambientais, então é um módulo que vale a pena acompanhar, porque tem muitas outras repercussões derivadas do protocolo de Kyoto, de outras conferências de meio ambiente, de outros mecanismos, que aí vocês precisam ter bastante em mente, não só para o Enem, mas para os vestibulares em geral, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar a resolução dessa atividade e, claro, espero que vocês continuem nos acompanhando e nos apreciando, tá bom? Forte abraço e até mais!